A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e dê um bom dia para os irmãos que estão nos acompanhando na nossa live. Hoje estaremos fazendo a transmissão da nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 19 de abril de 2020, estaremos fazendo a menção da aula 3 das nossas lições bíblicas da CPAD. E estaremos cujo tema é eleição e predestinação. Amém? A paz do Senhor. Estou vendo algumas pessoas já entrando aí online. A Bia. Eu só queria que você me desse um feedback se o áudio está chegando direitinho aí. Está tudo bem aí com áudio, vídeo? Irmãos, enquanto eu vou disparando os convites, eu vou colocar aqui um louvor para os irmãos ouvirem, enquanto eu vou preparando aqui, disparando os convites aí nos grupos da igreja e dos grupos que nos acompanham. Amém? Então, vou colocar um louvor agora da irmã Soraya Moraes. Soraya Moraes. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, Ele é grande, todos são de ver, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Cantarei, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor. Um muito bom dia para todos. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém. Então, hoje nós estaremos fazendo a nossa live da nossa terceira lição do segundo trimestre de 2020, cujo tema é eleição e predestinação. Meus irmãos, para darmos início à nossa aula, gostaria de nós entrarmos em um momento de oração, pedindo que Deus ele nos acompanhe nesse momento, que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos ajudando, nos instruindo e nos direcionando nessa lição. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo fato, ó Deus, de nós sermos pessoas que foram eleitas por Ti, Senhor, para receber tão grande salvação, ó Deus. Ó Deus amado, Deus bendito, queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Deus. Meu Senhor amado, Deus bendito, queremos te agradecer, Senhor, por o fato, ó Deus, de o Senhor ser um Deus tão bondoso e amoroso para conosco, Senhor. Ó Deus Santo, te entregamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa operar, Senhor, grandemente em nós, Senhor. E que esse ensino, ó Deus, venha trazer frutos, Senhor. Venha trazer riquezas espirituais, Senhor, para todos aqueles que hão de ouvir essa palavra, Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, queremos colocar nas suas mãos, Senhor, a vida das pessoas que estão passando por muitas dificuldades, Senhor, por causa de doenças, desse coronavírus e de outras situações, ó Deus. Queremos entregar todos em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa agir, entrar com providência, Senhor, segundo a tua grande vontade, Senhor, sua soberana vontade, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, a paz do Senhor. Eu gostaria de dar um bom dia a todos e vamos começar a nossa aula
nossa lição. As pessoas estão chegando agora. Eu só queria pedir para os irmãos que, se tiver alguma dificuldade aí na live, algum probleminha, os irmãos podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar aqui olhando e tentar administrar qualquer dificuldade que possa haver durante a live. Nós sabemos que temos tido dificuldades por conta do tráfego de informações na internet, o Facebook, principalmente nesses horários de manhã, tem muitas pessoas fazendo transmissões ao vivo, e isso às vezes pode implicar na transmissão, pode deixar o som meio diferente, o vídeo meio que ruim, e dependendo conforme for, nós vamos trabalhar junto com os irmãos aí. Eu vou mudando aqui algumas configurações de internet e o que for. Amém? Então, por favor, me dê o feedback aí, tá legal? Então, vamos começar a nossa lição. Bom, irmãos, a nossa lição de hoje, como já disse, é a terceira lição, cujo tema é eleição e predestinação. Esse tema, irmãos, é um tema bastante polêmico, bastante discutido. Uma das maiores discussões no meio cristão é esse tema de eleição e predestinação, que vai haver um confronto, né, entre pensamentos de origem, vamos colocar assim, dos maiores, né, os polarizando, os arminianos e calvinistas e arminianos. Quem tem a razão, né? Então vamos hoje estar trabalhando bem esse tema e que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos começar, como de costume, fazendo as nossas leituras da nossa revista. Novamente, eu tenho aqui à minha disposição os slides com a revista. Então, se você que não tem revista da Escola Dominical, você pode estar acompanhando conosco. Eu vou estar passando as telas e os irmãos vão acompanhando conosco aí. Vai ser como se os irmãos tivessem revista em casa, tá? Mas é bom você acompanhar, ter a sua revista, para que durante a semana você vai lendo a lição, vai acompanhando também vai acompanhando as leituras diárias. É muito importante, irmãos. Então, para que você possa hoje chegar aqui no domingo e estar afiadinho e estar colaborando comigo na lição, na aula, durante a semana é bom você estar estudando os tópicos da lição. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, vamos começar, irmãos. A nossa lição, lições bíblicas da Escola Dominical. O tema do nosso trimestre é a Igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é a terceira lição, cujo tema é eleição e predestinação. Os objetivos específicos dessa lição: primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo objetivo é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E a terceira, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Texto áureo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1,
versículos 4 ao 12. E diz assim, versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, na lição de hoje, nós estaremos falando sobre esse tema de eleição e predestinação. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. No final da lição, eu vou dar um parecer meu, pessoal, acerca desse tema, de tantas dificuldades que acontecem. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, vamos à introdução. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Primeiro tópico, nós estaremos falando sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nesse tópico, nós vamos abordar os assuntos da eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Amém? Bom, meus irmãos, nessa lição nós estaremos falando sobre o alcance e abrangência da eleição e da predestinação. Esse tema ele é discutido em algumas esferas no campo da teologia. E nós temos aqui os dois principais focos que nós podemos dar são posições teológicas que são o arminianismo e o calvinismo. Mas não só eles tratam dessas questões de soteriologia, né, que é a salvação, a doutrina da salvação. Existem alguns outros também olhares teológicos que tratam também desse assunto da salvação, de como ocorre a salvação, da partida, o ponto de partida que se fala sobre salvação. Amém? Então, nós vamos vendo aqui, a gente pensa que quando se fala de salvação só existe o calvinismo e o arminianismo, mas existem também outros temas que falam sobre outras visões que tratam desse assunto. Eu vou fazer uma citação, uma rápida citação, porque o nosso tempo está bem reduzido, acerca dessas visões soteriológicas. O que é isso, irmão Diógenes? Soteriológico. Soteriológico vem da palavra soteriologia, que a soteriologia significa
a doutrina da salvação. Dentro da teologia sistemática, nós temos vários campos de atuação, de ensino. E a soteriologia, ela vai tratar do estudo da salvação. E dentro da soteriologia, que trata a salvação, nós temos algumas visões de entendimento. Nós temos os arminianos, que tratam, que ensinam que Deus, que o processo de salvação, ele se inicia com Deus e tem a participação do homem. Ou seja, Deus ele dá o pontapé para a salvação e o homem ele é agente participante dela. Ele é agente integrante, ele participa do processo de salvação. Amém? Existe também uma outra visão, que é a calvinista, que eles argumentam que a salvação ela é um ato único e exclusivo de Deus, não há participação humana. Deus ele escolhe as pessoas que hão de crer, de ter a fé. As pessoas que hão de ser alcançadas pela salvação, elas são escolhidas previamente por Deus. Então, Deus escolhe pessoas tanto para a salvação, tanto pessoas para a perdição. Uma outra forma um outro olhar, uma outra visão soteriológica é a pelagiana. A pelagiana afirma que o homem é o único agente da salvação. Ou seja, a salvação ela é estritamente parte agarrou aqui. Estrito do outro ser humano. Tá? O homem ele dá o início ao processo de salvação. E também temos a semi-pelagiana, aquela que defende que o homem ele parte da a semi-pelagiana defende que o homem, ser do homem, aquele que dá o início do processo de salvação e Deus dá a resposta para o homem. Ou seja, então nós temos 4 visões soteriológicas. Pelagiana, o homem ele é o único responsável da salvação. Ele que busca a Deus, ele que se interessa em buscar a Deus. A segunda, semi-pelagiana, o homem ele tem o interesse de buscar a Deus e Deus ele responde ao homem com a salvação. A terceira, o arminiano, Deus ele oferece a salvação ao homem e o homem responde a Deus com o seu ok, com o seu positivo. Ele aceita o plano de salvação. E o terceiro, o calvinismo, que Deus ele escolhe as pessoas que hão de herdar a salvação. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, mas hoje nós estaremos tratando bem essa questão das 2 principais visões, que é o arminianismo e o calvinismo. Tá bom? Deus possa nos direcionar nessa manhã, porque esse é um desafio muito grande, irmãos, porque é um assunto bastante polêmico. Amém? Como de costume, eu gostaria de pedir para alguns irmãos aí, se os irmãos puderem, estar me ajudando aqui, postando alguns textos bíblicos. Que aí o texto vai vir aqui na tela e os irmãos vão, assim, me ajudar a dar a aula. Amém? Eu gosto dessa interação aí com os irmãos. No tempo a gente faz muito disso. Mas hoje aqui, online, os irmãos não estão aqui pertinho de mim, mas estão aí acompanhando aí nos seus telefones, nas suas TVs, nos seus computadores. E vai ser bem interessante essa aula de hoje. Amém? Então vamos à lição. O primeiro tópico fala sobre eleitos para uma nova vida e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão.
O primeiro ponto, a eleição divina. Eleição traz ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. 1. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3. Qual é a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aqui o nosso primeiro tópico falando sobre a eleição divina. E o interessante é que essa eleição, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Então, quando a gente pensa assim, poxa, como é que história é essa? Como é que essa eleição, ela ocorre antes da fundação do mundo? Trazendo para o nosso contexto, a eleição, se nós formos olhar para o nosso cotidiano, por exemplo, nós podemos citar a política, né? Que o nosso sistema político ele é presidencialismo e nós temos eleições de tempos em tempos, né? De 2 em 2 anos nós temos eleições aqui no Brasil. Então, para nós fazermos a eleição é preciso ter uma votação, né? E essa votação, né? Para que a gente exerça o nosso direito a voto, nós precisamos conhecer as pessoas, né? Então, é preciso que o candidato, né, ele já exista, né? Por exemplo, eu não posso hoje eleger alguém para ser o meu representante sem antes conhecê-lo. No momento, não se dá a conhecimento quem são as pessoas que hão de passar por votação, porque as eleições ainda não começaram, o processo eleitoral ainda não começou. Então, por exemplo, se eu não tenho ainda meu candidato a vereador da minha cidade, porque eu ainda não os conheço, né? Eles ainda não são candidatos. Então, para que possa eleger alguém, eu preciso ter conhecimento, a pessoa se candidatar a exercer aquele cargo. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vemos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. É bem interessante isso, porque nós vamos pensar assim, poxa, como é que eu já sou eleito antes mesmo de existir, né? É porque quando se trata da eleição divina, essa eleição que Deus proporciona, ela é acompanhada de uma característica, de uma peculiaridade que apenas o Senhor Deus a possui, que é a presciência. Nós vamos falar mais à frente mais sobre essa questão da presciência, porque a presciência significa o conhecimento prévio das coisas. A presciência, ela está acompanhada intrinsecamente junto com o atributo da eternidade. Mas, meu irmão, como é que funciona isso? A presciência, ela vai agir, ela só é possível para seres que têm o atributo da eternidade. Como funciona a eternidade, irmão Diógenes? A eternidade, ela funciona da seguinte forma. A eternidade, ela está compreendida em um período de tempo que também não é tempo. É um pouquinho difícil isso de pensar, porque somente Deus possui o atributo da eternidade. A eternidade, ela começou
antes do início e vai prosseguir depois do fim. Ela não tem início, não tem fim. Ela é própria de seres divinos criadores. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela é própria de seres em divindade monoteístas. Por quê? Porque é necessário que haja apenas um único Deus criador que faz as coisas a partir de sua vontade. Então Deus, na sua eternidade, criou algo. Que algo é esse? O tempo. Então o tempo é uma criação de Deus e Deus tem domínio total do tempo. Então o tempo começou, vamos colocar assim, no princípio da criação e vai até o final dela. E Deus tem controle de todas as coisas que estão acontecendo nesse tempo. Vamos botar assim, o princípio das coisas está aqui com a minha mão esquerda. E o fim dela, deixa eu fechar uma mão, isso. O fim dela está na minha mão direita. Essa é a compreensão do tempo. Essa é a compreensão do tempo. Eu e você estamos aqui dentro desse espaço aqui delimitado aqui nas minhas mãos. E Deus tem controle total. Então, de antemão, Deus, quando eu costumo dizer essa frase, eu gosto muito de dizer ela. Quando Deus olha para nós, quando ele olha para mim, ele numa tacada só, ele consegue enxergar presente, passado e futuro. Então ele sabe de antemão quem é o Diógenes, o que ele vai fazer na vida dele, e ele sabe dos meus pensamentos, ele sabe dos meus planos, ele sabe do que vai acontecer comigo mais na frente, ele tem domínio sobre tudo na minha vida. E de antemão, ele sabe se eu vou ser uma pessoa que vai ter condições de aceitar a fé dele, a sua fé, se eu vou crer. Então, desse prisma, diante dessa situação, Deus, antes mesmo que eu viesse a existir, ele já me conhecia e já sabia que eu aceitaria a sua fé. E diante disso, ele me elegeu antes da fundação do mundo e me predestinou para ser salvo, para alcançar a salvação. Isso é a teoria, isso é o entendimento do que é a eleição. A eleição é o quê? É a presciência de Deus agindo junto com a eternidade, na qual ele vai saber de antemão que eu, um dia, como naquele dia, há 23 anos atrás, aproximadamente, eu estaria levantando, naquela igrejinha pequenininha, estaria levantando as minhas mãos cansadas para o Senhor e estaria vivendo uma vida de devoção a Ele, de entrega a Ele, para que eu pudesse estar hoje aqui ensinando os irmãos a doutrina da salvação. É bem interessante isso, irmãos, porque Deus ele nos conhece de fato e ele coopera conosco para que nós possamos prosseguir nas nossas vidas. O importante disso, irmãos, é que sem Deus nada poderíamos fazer. Sem a atuação de Deus na nossa vida, nós não conseguiríamos viver a nossa vida cristã. Isso é muito importante ter essa consciência. Não parte de nós. Quem somos nós para podermos fazer alguma coisa se Deus não fosse conosco? Então, por isso, eu te convido a glorificar a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós e na sua presciência Ele nos elegeu, nos escolheu. Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível diante dele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu deixei marcado aqui, existe um teólogo arminiano chamado Henry Clarence Thyssen. Ele tem até um livro de teologia sistemática muito bom, né?
E ele coloca 3 pontos aqui importantes dessa doutrina da eleição divina. Primeiro, a eleição é um ato soberano de Deus em graça. É bem importante frisar isso, que a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Ou seja, por mais que o Diógenes seja isso ou seja aquilo, ou que ele tenha uma qualidade, ele não é digno, ele não é capaz, ele não pode. A graça, ela é o agente que me capacita, que nos capacita a fazer algo para Deus. A graça. O que significa graça? A graça é o favor imerecido de Deus para que nós possamos alcançar algo diante dele. E isso é um ato de soberania dele. O que quer dizer isso? A soberania dele é um ato que partiu dele, é um ato que só é de capacidade dele. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O segundo ponto, a eleição, ela é cristocêntrica. A eleição sendo cristocêntrica, ela só parte de pessoas que realmente estão em Cristo. Então, Deus nos elege pelo fato de nós estarmos em Cristo Jesus. Tá? Isso eu estou falando de acordo com a nova aliança. A aliança que foi feita em Cristo na cruz do Calvário. Amém? Em terceiro, a eleição contempla aqueles que antemão sabia que o aceitariam. Tá? É o que falamos sobre a presciência há tempos atrás. Amém? Os irmãos, se quiserem colocar quiserem comentar durante o vídeo, durante a aula, os irmãos têm a liberdade de fazer alguns comentários aqui e vou estar tentando fazer alguma colocação acerca deles, tá bem? Então, meus irmãos, Deus, ele nos elegeu desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu gostaria de que alguns irmãos me ajudassem. Quem pode abrir para mim e digitar aqui? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu gostaria de ver o meu irmão Osmir. Irmão Osmir, que está online aí, se o irmão puder colocar aí, citação, digitar aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O arminianismo, irmãos, ele é uma visão teológica que ela permeia, ela é bastante difundida no meio pentecostal. Não só no meio pentecostal, mas no meio de muitas igrejas tradicionais. Amém? E também no meio pentecostal. Assim fica melhor. Das igrejas tradicionais e no meio pentecostal. Amém? Aqui no Brasil, cerca de 80% das igrejas cristãs, protestantes, elas são de origem, de visão arminianista. Tá? Quase que saiu o calvinismo aqui, já é um problema. Então, cerca de 80% das igrejas cristãs protestantes no Brasil, elas são de confissão arminianista. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E só mais uma consideração que eu gostaria de deixar para os irmãos. Eu só gostaria de deixar mais uma consideração sobre o credo. A confissão de fé, vou fazer uma citação aqui da confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Tá? A declaração de fé das Assembleias de Deus. Na sua página 52, ela está dizendo assim: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Segundo a sua presciência, o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, pois é a sua vontade. Assim como Deus nos elegeu
como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um povo formado por judeus e gentios. Essa referência se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14, que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Isso, irmão, é 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Amém? Vamos aqui nos adiantar um pouquinho? Só antes de ler aqui o versículo do irmão, que o irmão vai colocar aqui, na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, também faz uma citação sobre a eleição. Ela diz assim: a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo. Somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Amém? Então, condição para se tornar eleito. Se tornar eleito não seja assim, se tornar eleito, mas uma condição de ser elegível, é estar em Cristo, estar ligado no corpo, estar ligado na videira, na árvore. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Lembrando que nós somos ramos enxertados na árvore. Nós não somos ramos naturais. Nós somos enxertados. Como é que funciona esse processo de enxerto, irmão Diógenes? Eu gosto de citar bem a questão da laranja. A laranja, eu estava fazendo alguns estudos aí, né, sobre plantação, né, de horta em casa, né? Tem uns canais no YouTube, né, que fala sobre horta em apartamento, horta. Eu gosto muito de planta assim, né? Então eu estava vendo lá que, por exemplo, se você pegar uma semente de laranja, você plantar aquela laranja, a laranja que vai sair daquela laranjeira, né? Ela vai ser uma laranja diferente, possivelmente diferente daquela que você chupou. Por quê? Porque as laranjas que nós consumimos, que ela é docinha, né? Aquela laranja gostosa, elas são laranjas de enxerto. Elas são enxertadas em outras árvores, que faz ela ser uma fruta mais doce, uma fruta mais apreciada, né? Assim, do nosso paladar. Porque a laranja normal, assim, que nós compramos, que nós pegamos na árvore, geralmente, elas são bem azedas, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essa laranja, ela é mais azeda. Então, como se faz um enxerto, o que é enxerto? Pega um ramo, um galho da laranjeira e coloca numa outra árvore, ela vai gerar um fruto mais específico, um fruto escolhido, vamos colocar assim, né? Eu projeto o fruto que eu quero tirar daquela árvore. Amém? Então, vamos prosseguir, irmãos. Lembrando-se que nós somos enxertados na árvore. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão Luiz, se o irmão quiser já postar, pode colocar já, que eu já estou pronto já para discutir o texto. Amém? Então, vamos seguindo, irmãos. Seguindo, 2. Ponto 2. Condições da eleição. Vamos aqui no nosso slide. Ponto 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo.
e não pelas nossas obras. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Não pelas nossas obras. Aqui, ó. O irmão postou aqui o texto. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a paciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Louvados. Presciência. Eleitos segundo a presciência. Esse aí é o caso da dicionário ortográfico do telefone. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? Muito obrigado, irmãos Mir. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Então, meus irmãos, continuando, condições para a eleição, né? A eleição, ela se torna realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Amém? Então, sem essas condições que nós tratamos aqui, é impossível que uma pessoa possa ser eleita. E isso a gente vê, irmãos, de uma forma abrangente nos olhos de Deus. Isso não tem como o ser humano precisar. Por quê? Porque existe o ditado que diz assim, quem vê olhos, não vê coração. Uma coisa assim, agora eu esqueci o termo, eu sou horrível de ditados, irmãos. O coração do homem, ele não é a única pessoa que pode discernir as intenções, os desejos, os sentimentos do coração. É Deus. Então, posso olhar assim, quem pode olhar assim para mim, assim, ver? Poxa, o Diógenes ali. Diógenes é firmeza, Diógenes é bênção, Diógenes é isso, Diógenes é aquilo, né? Pode criar uma figura a respeito de Diógenes e começar a pensar acerca disso. Não, o Diógenes é isso. Mas quem me conhece apenas de verdade, é Deus. Então, quem sabe que o Diógenes está sendo verdadeiro, é Deus. Então, muitas das vezes a gente entra em discussões sobre essas questões. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha consciência de que quem vê semblante não vê coração. Vou até botar aqui no tela aqui, ó. O Luciano me ajudando. Quem vê semblante não vê coração. Amém? É isso aí. Por quê? Porque o único que nos conhece de verdade e tem a capacidade de ver as intenções e o presente, passado, presente e futuro nas nossas vidas, é quem? É Deus. Amém? Então, que os irmãos tenham essa consciência de que nós, como seres humanos, como homens finitos e limitados, não temos condições de qualificar e avaliar o outro, tá? Isso é o quê? Não temos condições de julgar uns aos outros, porque nós não conhecemos o nosso próximo, o nosso semelhante. Amém? Deus oferece a salvação para todos, tá? E isso nós podemos identificar na teologia como uma doutrina chamada expiação ilimitada. Como é que funciona isso, irmão Diógenes? Deus, ele fez a expiação pelos nossos pecados de forma completa e total a todos os homens. O que significa? Em contrapondo com a doutrina calvinista,
que diz que a expiação de Cristo na cruz do Calvário, ela foi uma expiação limitada. Jesus, ele deu a sua vida, ele morreu para que somente os eleitos alcançassem a salvação. E a pergunta que se faz é o quê? Por quem Cristo morreu? Será que foi somente por poucos? Por alguns? Ou morreu pelos pecados de toda a humanidade? E aí? Jesus morreu por quem? Será que Jesus morreu somente para os eleitos? Ou Jesus morreu para todos os seres humanos? Todos aqueles que hão de viver pelo mundo. E aí? Vou fazer mais uma citação da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela diz assim no seu ensino: por isso, o Pai enviou o amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa frase que eu falei por último, ela pode ser encontrada em Tito, capítulo 2, versículo 11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que crerem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. Amém? Então, esse texto que eu acabei de ler, ela está naquele livrinho, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Tá? Seria interessante, para quem é assembleano, né, ter de posse essa declaração, estudar, dar uma lida, porque ela tem bastante coisas bastante interessantes aí para que enriquece a nossa fé e a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, no arminianismo, a expiação, como eu estava dizendo, ela é ilimitada. Já o calvinismo, ela traz a expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu somente por alguns, apenas para os eleitos. O problema dessa visão, dessa compreensão escatológica não, essa compreensão soteriológica, é que o sacrifício de Cristo, ele passa a ser, de certa forma, diminuído. Eu recebi agora uma visita aqui, irmãos. Ela está meio descabelada aqui. Acabou de papar agora. Tá bem? Ah, mamãe, vai não, mamãe. Não quer ficar com o papai aqui. Então fica quietinho, tá bom? Dá uma limpadinha aqui. Hoje que acabou de comer. Então, meus irmãos, a expiação, ela na soteriologia calvinista, ela é uma expiação limitada. Jesus, ele morreu apenas para alguns. Eu gostaria que alguns irmãos colocassem aqui alguns versículos. 2 versículos. O irmão Luciano Santos, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 e digita aqui para mim, por favor. Mateus capítulo 11, versículo... O irmão pode fazer isso por mim? Está com a Bíblia aí? Se o irmão tiver com a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Deixa eu ver uma outra pessoa. Fabiana Bandeira. Se você estiver online, por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 7. Live no Facebook de casa tem muito disso, irmão. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Pode colocar aí já, tá, irmãos?
Outra pessoa. Fabiana, está online? Se a Fabiana estiver online, põe para mim. João, capítulo 1, versículo 7. Dá um joinha se estiver online, Fabiana. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. E João, capítulo 1, versículo 7. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela está demorando a responder? Então, vou pedir outra pessoa, então. Irmãos, vem de novo. Os irmãos vão participando aí da aula, vão dando paz do Senhor, vão dando glória a Deus, para saber quem que está online aí, tá bom? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, irmãos, vamos lá. Pode colocar, tá, irmão? A eleição para a salvação, segundo o calvinismo, a eleição para a salvação é condicional e não incondicional. Assim, a condição mais elementar para a salvação é estar em Cristo. Isso implica em ratificar que a eleição é cristocêntrica, isto é, ninguém é eleito sem estar em Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, importante saber que, independente se a eleição ela é condicionada, é ilimitada ou limitada, se é que Deus escolhe ou não, ela parte única e exclusivamente de Deus. Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, ele usa da sua graça, do seu favor imerecido, para poder nos trazer a salvação. A salvação é uma coisa que não vem de nós. Por mais que nós estejamos depravados, né? Temos a depravação, somos maus, somos irreconciliáveis diante de Deus. Deus, ele nos amou e através da sua fé, através da sua mensagem, da sua palavra, ele nos trouxe para si mesmo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é muito importante essa questão, que os irmãos tenham essa consciência de que a salvação ela não vem por méritos nossos, não é por nós, mas sim por Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o irmão já tiver com o texto aí, pode lançar, tá? Eu vou prosseguindo aqui. A salvação, a eleição para a salvação, ela é condicional e não incondicional. Um texto que nós podemos citar para isso é o tão conhecido João 3,16. Vou estar abrindo aqui para fazer a leitura. João 3,16 diz o seguinte. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui os versículos que antecedem e que se segue. João 3, vamos lá, João 3, 15, 16, 17, diz assim, ó. Vou estar lendo aqui na minha versão, na King James, 1611. João 3, 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... porque Deus amou tanto ao mundo... Preste atenção. Deus aqui está dizendo que Deus não amou um grupo de pessoas. Deus amou o mundo. Amém? O mundo, quando se fala de mundo, fala de totalidade. Amém?
porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Olha que coisa interessante. A salvação, ela chega ao mundo para que possa, não quer dizer, não é como os universalistas, né? Que muitos acreditam que tem algumas religiões mais, tipo o catolicismo, algumas outras igrejas, que creem que o alcance da salvação, a eleição da salvação, ela é para todo mundo, né? Todo mundo vai ser salvo. E é uma visão, umas visões universalistas, né? Que elas alcançam de abrangência geral. Então, todo aquele que nele... o versículo aqui, na parte B. Mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Amém? Vamos ver aqui, ó, os textos que os irmãos colocaram. O irmão Luciano aqui colocou, Diácono Luciano. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Olha só. Vinde a mim, todos. Aqui não está dizendo, aos que eu elegi, aqueles que eu chamei. Não, está dizendo todos. A salvação é dada para todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro aqui, ó, o irmão Osmir colocou aqui também. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, a salvação, ela parte de Deus e tem a nossa atuação também. Amém? Vamos dar prosseguimento à nossa lição, porque a hora já está mais do que avançada. Ponto 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego anomos, que significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Em termos, apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, voltando aqui para a tela. Bom, nesses dois tópicos que nós acabamos de ler, eles tratam da questão, da situação desse homem que foi eleito por Cristo e predestinado para a salvação, né?
essa eleição que ocorre para o homem, ela também tem um chamado para uma nova vida em Cristo Jesus. É a que nós chamamos de regeneração. Aqueles que são eleitos, aqueles que estão em Cristo, eles têm um convite para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É como a questão da árvore enxertada, a laranjeira, né? Eu tenho o galho da laranjeira, né, que enxerto na árvore. Então, aquelas propriedades daquela árvore, ela vai passar pelos ramos que foram enxertados e vai gerar frutos o quê? Da maneira que eu quero. Por exemplo, eu gosto de chupar uma laranja docinha, né? É a melhor coisa que tem. Laranja docinha, depois do almoço, show de bola, como diz aí os mais novos aí, né? Muito bom, uma laranjinha docinha. Então, essa laranja que está enxertada nessa árvore, ela vai pegar essas propriedades dessa árvore na qual ela foi enxertada. Então, para que esse galho dê bons frutos, ela pega a seiva dessa árvore e isso vai gerar onde? Vai surtir aonde? Nos seus frutos. Então, todo crente que é chamado por Deus, que vive a expectativa da vida de Deus, ele sofre uma regeneração. Ele tem uma novidade de vida. E essa vida, ela é gerada em Deus. Deus, ele é o agente transformador dessa vida. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nos desvencilhar da vida pecaminosa, da semente do mal, do pecado que está em nós. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Precisamos de quê? De estar ligados na árvore. Precisamos estar enxertados em Cristo, para que nós possamos trazer ao mundo bons frutos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo tópico, irmãos. O segundo tópico, ele vai falar sobre predestinados para a santidade. Nesse tópico, nós vamos falar sobre a predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. A palavra predestinar mostra o destino dos eleitos. Perdão, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação. O termo grego prodrizo, é mais ou menos assim, né? Não sei muito grego não. Estou aprendendo ainda, irmão. O termo grego prodrizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, eu acho que é isso, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluídos na eleição. Que a eleição é escolhida e feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. E para a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Amém? Só quero fazer uma consideração aqui, rápida, acerca da predestinação, é que geralmente as pessoas associam como sinônimos a eleição e a predestinação. Eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa, sendo que elas caminham junto para uma finalidade. Amém? Deus elege anteriormente e também predestina
os eleitos. Amém? Antes ele elege com a sua presciência e a partir daí ele predestina, ele dá um destino a esses eleitos. Amém? O conceito ratifica que a predestinação não se refere à escolha de alguns para a salvação e de outros para a perdição. Não significa que Deus predestinou alguns para amá-los e outros para destiná-los. Amém? A predestinação, ela é simplesmente o decreto de Deus para os eleitos. A salvação é uma bênção disponível para todos, que cumpre a condição de estar em Cristo. Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio. O que significa isso, meus irmãos? A discussão total, completa, entre calvinistas e arminianistas é a questão do livre-arbítrio. Deus deu o direito de escolha ao homem, o livre-arbítrio. Então, diante disso, o homem ele tem a capacidade de escolher o que ele vai querer para a sua vida. Ele quer Jesus? Ele quer viver a vida em Cristo? Sim ou não? Então, a partir desse momento, dessa decisão do homem, Deus ele começa a operar na vida dele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para o segundo tópico. Segundo ponto do segundo tópico. Ponto 2. Filhos por adoção. Esse ponto é bastante interessante. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprova o Pai fazê-la assim. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O ponto 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção. Na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão para o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna, tendo sido aceitos por Deus. Fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, isso é extremamente fantástico. A adoção, irmãos, em Cristo, ele é um ato de amor, ele é um ato de bondade de Deus, irmãos, para conosco. E isso é fantástico, porque quando se fala de adoção, adoção é diferente do filho normal, né?
Eu costumo dizer que a pessoa que é adotada, ela é uma pessoa que ela sabe que ela foi querida, ela foi desejada e ela é amada, né? Muitas das vezes, né? De regra, né? Vamos colocar assim, né? Por quê, irmãos? Quem geralmente adota, né? Hoje, quem adota pessoas geralmente é quem não pode ter filhos, né? Ou aquele que quer ter mais filhos, né? Ou por opção também, opção também de adotar. Então, mas ninguém adota alguém que não quer, né? Ninguém é obrigado a adotar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por exemplo, assim, eu posso dizer que, sem querer, foi um descuido, um erro de cálculo que eu posso ter tido meus filhos, né? A gravidez de meu filho foi uma gravidez desejada, né? Eu não planejei a gravidez dos meus filhos, né? Há quem diga, pessoas que dizem assim, a gravidez do meu filho não foi planejada, mas eu amo tanto, né? Ouve-se muito falar sobre isso, né? Sobre gravidez não planejada, né? Mas olha só, nós, vamos dizer assim, que passamos por uma gestação planejada por Deus. Porque Deus, ele nos escolheu, ele decidiu nos adotar. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. É como se nós estivéssemos no orfanato, sem perspectiva de ter alguém lá para nos adotar e nos colocar em suas famílias. E Deus, por sua vontade, e é importante frisar isso, por sua vontade, por sua soberania, pelo seu desejo, ele foi no mundo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e nos adotou, e nos resgatou. E a palavra da adoção, a questão da adoção, ela é mais fantástica ainda, porque foi uma... Eu imagino, quando eu penso sobre adoção, eu sou meio hollywoodiano, irmãos, porque a adoção de Cristo foi uma adoção cinematográfica. Ela foi junto com um resgate. É como se fosse um filme, daquela que o herói ele vai até os confins para resgatar aquela pessoa que está cativa, está presa, e ela pega e adota e ama aquela pessoa. Eu estou falando muito alto aí, tá? O som tá bem, o som, hein? Porque eu estou me empolgando aqui, irmãos, porque eu estou sentindo a unção de Deus, a glória de Deus aqui tão grande, tão gostosa, irmãos, que eu acho que eu posso até estar me empolgando aqui falando alto. Tá bom aí? Tá saindo bem o áudio aí? Perdão, irmão, se eu me excedi um pouco. É porque é impressionante, irmãos, a forma fantástica que Deus ele nos reconciliou consigo mesmo. É lindo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus, ele nos alcançou de forma grandiosa, irmãos. E a adoção de Deus, ela foi uma coisa voluntária dele, partiu dele. Ele quis muito. Ele nos amou muito. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na consideração, essa constatação exalta a misericórdia divina e assinala que a adoção foi motivada pelo muito amor que ele nos amou. Aleluia. A diferença destacada, ela realça o benefício e a regalia desfrutada pelos eleitos, pois Deus não tinha, olha só, Deus não tinha obrigação nenhuma de adotar pecadores. Ele não tinha obrigação nenhuma de chegar, te chamar, me chamar, porque de mim mesmo eu nada tenho em mim que possa atrair o olhar de Deus para comigo. Você não tem nada que em ti agrade a Deus, mas Ele nos amou.
com um pai, com uma pessoa, um casal, chega no orfanato e olha para uma criança e deseja aquela criança e adota aquela criança, traz aquela de forma voluntária e apaixonante, traz aquela criança para dentro da sua casa e trata e o considera e dá o seu nome e faz ele ser seu filho. Deus, ele fez isso conosco. E ele não tinha obrigação, ele não precisava fazer isso. Mas ele fez, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele te amou. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E uma consideração que eu gostaria de fazer também, para passar para o próximo tópico, é que ao sermos adotados, ao recebermos a filiação divina, nós tornamos propriedades dele. Então, isso nos traz a ciência de que a nossa vida agora não nos pertence. Ela pertence a Cristo. Ela pertence a Cristo agora. Amém? Vamos ao terceiro tópico. Predestinação. A sublimidade do propósito da predestinação. Vamos aqui. A sublimidade do propósito divino da predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. O ponto 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O interessante, irmãos, sobre a predestinação e a salvação é que Deus, ele nos predestinou para a salvação, levando-se em consideração que, pelos nossos pecados, nós já estamos condenados. Nós já somos elegíveis à condenação. Então, Deus, ele, em sua graça e infinita misericórdia, ele nos deu a condição, ele nos chamou, nos fez o convite à salvação. Amém? E ele nos capacita para alcançá-la também, através da predestinação. Então, meus irmãos, a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que os homens se percam, mas a condição que a humanidade caída se encontra é de caminho à condenação. Por isso, Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Amém? Prosseguindo, ponto 2 do terceiro tópico. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos
em prover a salvação, o amor de Deus. Desculpa, irmãos. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por ele. Amém? Então, meus irmãos, nós tenhamos a consciência de que Deus, a eleição, a predestinação, são tudo isso atos oriundos do amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem um versículo que nós acabamos de... Nós já lemos já, João 3, 14 a 17. Deus, ele fez um grande esforço, irmãos. Deus fez um grande esforço para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Tem algumas pessoas que podem achar, não, mas ele era Deus, ele era isso, não, ele é Jesus, né? Mas tudo que Jesus passou, ele passou como homem. No momento que ele estava lá no Getsemane, ele, em sua oração ao Pai, ele disse, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas só que no seu coração, o desejo de reconciliar-nos para com ele, foi o quê? Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi essa, que nós pudéssemos nos reconciliarmos com ele. Amém? Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, eu gostaria de agradecer aos irmãos. Eu vou deixar uma consideração agora sobre essa lição. A questão que eu gostaria de dizer aqui para os irmãos é sobre essa ferrenha discussão entre calvinistas e arminianistas, que nas redes sociais, em fóruns de teologia, existe uma discussão muito grande, uma grande briga. Historicamente, já se teve muitas pessoas que brigaram, saíram em vias de fato, né? Em brigas físicas a respeito desses temas. Perdão, irmãos. Historicamente, já se discutiu muito, e até guerras, batalhas, já houveram na história da igreja por conta de calvinistas e arminianistas. A minha posição quanto a isso é a seguinte: tanto o calvinismo como o arminianismo, ela depende de uma coisa, da soberania de Deus. E para a salvação, o que nos cabe é crer que Deus é soberano. E ele sendo soberano, ele é o dono de todas as coisas. Então, no que eu acredito? Eu acredito na soberania de Deus, irmãos. Eu acredito que Deus é soberano e ele faz o que ele quer. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, assim, nós devemos respeitar tanto os calvinistas, respeitar os arminianistas, tanto os arminianistas respeitarem os calvinistas. Por quê, irmãos? Todos nós somos irmãos. Todos nós somos eleitos e predestinados à salvação. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o que nos une é a fé em Cristo Jesus. E isso não muda em nenhuma visão soteriológica. Todos nós devemos pregar a Jesus Cristo
como o único e suficiente Salvador. A esse mundo que está perdido. Todos nós temos que cumprir os desígnios bíblicos. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essas discussões intermináveis sobre uma vez salvo, salvo para sempre, ou então, o livre-arbítrio, ou qualquer outro tipo de coisa, isso tudo é o que Paulo fala, que são discussões vãs que não vai levar a ninguém a lugar nenhum, né? Nós deve-se discutir sobre o assunto? Sim, deve-se discutir, mas em paz, em mansidão, sem briga, sem poder um ficar caçoando, menosprezando a visão do outro. É o que muito acontece. Por exemplo, muitos dizem que os calvinistas são hereges, outros dizem que os arminianistas, as pessoas que adeptos ao arminianismo são isso, são aquilo também, que não alcançaram ainda a fé, a consciência. Existem muitas discussões, muitas ofensas de ambos os lados. A minha proposta, que oxalá, se esse vídeo pudesse ter um alcance bem grande na comunidade cristã, seria qual? É que todos nós nos respeitássemos, nos amássemos e fizéssemos o que Cristo manda. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós temos muito trabalho pela frente, irmãos. Vou repetir, nós temos muito trabalho pela frente. E parar para ficar discutindo sobre quem vai para o céu e quem não vai, quem vai para o inferno, é perda de tempo. Deve-se discutir? Olha só, deve-se discutir o assunto? Sim, devemos discutir, mas sem agressões. Porque isso nos separa. E em um momento como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos nos unir para cumprir os propósitos de Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome dele, o nome santo do Senhor. Uma vez também, irmãos, sabe o que é? É que eu não tenho consciência, eu não tenho ciência de quem são as pessoas que foram eleitas a herdar e predestinadas para herdar a salvação. Eu não sei. E eu sou muito feliz por isso. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou feliz por ser ignorante quanto a isso. Amém? E todos nós somos ignorantes quanto a isso, porque Deus ele não dá esse privilégio a ninguém. Isso é só Ele que sabe. Amém? Gostaria de agradecer a todos os irmãos que acompanharam e hão de assistir essa live. Que Deus possa abençoar-nos rica e abundantemente. Meus irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas para os irmãos acerca desse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento dessa pandemia do coronavírus. Está bastante complicado, difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas estão ficando doentes, pessoas próximas a nós estão contraindo vírus, estão ficando doentes e estão, infelizmente, vindo a óbito. É momento de nós nos redobrarmos a nossa investida em orações e súplicas a Deus para que Deus possa nos guardar nesse período mau que nós estamos vivendo. Amém? Eu peço a Deus que Ele nos conscientize da situação em que nós estamos vivendo. Amém? Porque as coisas estão começando a acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, de novo dizendo, e as pessoas não estão levando em consideração a gravidade da coisa. Então, a minha oração para os irmãos, o meu pedido, as minhas súplicas que eu faço a todos os irmãos, todas as pessoas que estão assistindo essa live, cuidem-se de si mesmos. Tenham cuidado, meus irmãos. Por favor, torno a dizer,
tenham cuidado. Cuidem da sua vida, cuidem da sua saúde, cuidem da sua família. Tenham cuidado, irmãos. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, podemos entrar em situações difíceis, tanto para nós, para a pessoa, eu, quanto para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos entes queridos. Então, meus irmãos, cuidem-se. Não dê mole para esse vírus aí. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, nos console. Temos algumas pessoas que estão vivendo o seu luto agora. Várias pessoas. Eu não tenho nem como mensurar o número de pessoas aqui. Eu tenho ciência de alguns, mas se eu fizer citações, eu vou estar sendo injusto diante de tantas pessoas que estão sofrendo com seu luto nesse momento. Então, me acompanhe nessa oração que eu estarei fazendo agora, que as pessoas que estão ouvindo essa live, elas possam ser alcançadas pela misericórdia, possam ser alcançadas pelo consolo de Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai. Deus, nesse momento, Senhor, esse domingo de manhã, nós estamos aqui, Senhor, intercedendo em favor das pessoas que estão vivendo o seu luto, Senhor. Pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, nesse momento, Senhor. Nessa situação que, se não é o vírus que está consumindo as vidas, é o estresse, as condições emocionais que estão causando dificuldades e estão levando pessoas a óbito. Pessoas estão infartando porque não estão conseguindo conciliar sua vida diante de tanta ansiedade, diante de tanto medo que está sendo propagado no nosso mundo. Senhor, Deus amado, Deus bendito, te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer consolo, venha trazer alívio e refrigério aos corações, Senhor, das pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra sua, Senhor. Senhor, que o Senhor venha alcançá-las, Senhor, com a sua graça. Que o Senhor venha alcançá-las, Senhor, com a sua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Meu Senhor, Deus amado, Deus bendito. Que as pessoas, Senhor, que estão doentes, Senhor, elas possam ter a sua saúde restaurada para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, humildemente, Senhor. Ó Deus, escuta, Senhor, ouve o nosso clamor, Senhor, nesse momento, Senhor, o clamor da tua igreja. Ó Deus, que a tua igreja, Senhor, venha poder se renovar diante de ti, Senhor. Nesse momento de tribulação, Senhor. Nesse momento de aflição, ó Deus. Que nós possamos nos voltar a ti, Senhor. As coisas que realmente tu queres que nós nos transformemos, ó Deus. Ó Deus Santo. Que esse momento de dor, Senhor, que a tua igreja está passando. Que esse momento de pensamento, de aflição, Senhor, de constrangimento, Senhor, que a igreja está passando, Senhor, nós possamos nos levantar e nos tocar diante de uma realidade para a qual o Senhor nos chamou, Senhor. Deus, o Senhor não nos chamou para sermos prósperos, para termos carro na nossa garagem, para nós sermos ricos. O Senhor nos chamou para sermos filhos. O Senhor nos chamou para herdarmos a salvação, ó Deus. O Senhor nos chamou, Senhor, para nós sermos íntimos de Ti, ó Deus, para que nós viéssemos a nos reconciliarmos contigo, ó Deus.
Reconcilia, Senhor, a tua igreja contigo mesmo, ó Deus. Deus, se for da tua vontade, Senhor, que essa pandemia viesse, para que isso viesse a acontecer, ó Deus, nos proporcione entendimento nesse momento, ó Deus, para que nós possamos nos reconciliar contigo, ó Deus. Oh, Senhor, não permita que a apostasia, Senhor, entre nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas igrejas, ó Deus. Que nós possamos estar firmes contigo, ó Deus. Traga, Senhor, consolo, Senhor. Traga, Senhor, renovação para as nossas vidas, Senhor. Traga entendimento, ó Deus. Traga cuidado, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos dar valor, Senhor, para que nós podemos ter o cuidado, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Opera nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, aos irmãos que estão ouvindo essa live agora, online, ao vivo, aos que vão ouvir depois, vão assistir depois, eu me coloco à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, os irmãos coloquem nos comentários. E também, ao ouvir esse vídeo, pedidos de oração, se os irmãos estão precisando de ajuda, precisando de oração, coloque também no vídeo, nos comentários aí desse vídeo, que nós estaremos acompanhando os comentários e ajudando os irmãos no que for possível. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E, irmãos, torno a pedir, a implorar, a clamar aos irmãos. Tomem cuidado. Cuidem-se de si mesmos. Se os irmãos puderem ter uma máscara, adquirir uma máscara, essas máscaras que estão se vendendo por aí, tem a descartável, tem essa de pano, ajuda na proteção. Cuidem-se de si mesmos, irmãos. Lavem as suas mãos. Se for sair, se precisar sair de casa, por trabalho, uma coisa assim, cuidem-se, irmãos. Cuidem-se de si mesmos, irmãos. Na internet tem vários jeitos de proteção. Pessoas que às vezes não têm condição de adquirir algumas coisas. Existem métodos paliativos, né? Caseiros de proteção. Busquem, irmãos, conhecimento para poder se proteger diante dessa situação. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que, quando passar essa fase, nós possamos estar juntos, unidos, vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Estenda a sua mão. Que Deus possa te abençoar. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, que aguardamos a vinda de Jesus nas nuvens. E que todos juntos digamos amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. E logo mais à noite, nós estaremos nos reunindo para um culto de louvor e adoração ao Senhor. E que Deus possa nos abençoar. E você está convidado para estar conosco aqui, sempre aos domingos, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, aqui na página da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nilópolis. Você que está acompanhando esse vídeo, curta a página da nossa igreja, curta esse vídeo também para que nós possamos ter um alcance maior e a palavra de Deus possa ser divulgada para as pessoas. Nesse momento de confinamento, de coronavírus, muitas pessoas estão sem ir para a igreja. Então é interessante que as pessoas tenham acesso a trabalhos como esse. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Perdoe pelas horas aí, passou um pouquinho de tempo, né? Mas que Deus possa abençoar os irmãos. E não se esqueçam, curtam um link, curtam a página, para que você possa ser notificado das nossas atividades. Nós temos trabalho domingo de manhã, domingo à noite,
terça-feira à noite e às quinta-feira à noite também. Geralmente nós estamos fazendo as atividades pelo Facebook, que você possa acompanhar, compartilhar. Compartilhe também esse vídeo no seu Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. Compartilhe. Quanto mais compartilhar, melhor. Amém? Você vai estar ajudando a propagação do Evangelho e do Reino de Deus. Que Deus possa te abençoar rico e abundantemente. Até logo mais.